Continuando, esse aqui agora é o vídeo de continuação das técnicas de derivação, né, das propriedades de derivação. Aí vamos para o exemplo 6, no qual eu tenho x elevado a 3. Não, 3 não. Bora 3. Então bora lá. No caso, f de x vale isso. E eu quero calcular a derivada disso. Beleza? Então bora lá. No caso, o k é 1/3. 1/3. E o meu expoente é 3, né? N. Vezes x elevado a 3 menos 1. Então isso daqui, ó, poder cortar esse 3 com esse 3, né? Vai sobrar x elevado ao quadrado. Então derivada da função 1/3 de x ao cubo é a mesma coisa do que x ao quadrado. Então, para o exemplo 7. No exemplo 7, eu tenho uma função f de x, no qual eu tenho 2/5 vezes x elevado vezes raiz cúbica de x, certo? Então bora lá. Nesse caso vamos ter que reescrever a função, né? Quero que você calcule a derivada disto. Então f de x ele pode ser escrito assim, ó, f de x 2/3 de x elevado a 1/3, ó, que é 1 dividido pela raiz. Aí agora a gente pode resolver. No caso, a derivada da função, o 2/3 é a minha constante, né? Deixa de lá, vezes o expoente desse, né? Que é 1/3, vezes x elevado a 1/3 menos 1, né? Então, bora lá. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, então vai dar 2/9 vezes 1 dividido por 1/3 menos 1 é 2/3, certo? Negativo, no caso. X elevado a menos 2/3. Aí, para tirar esse menos, eu já te fiz, né? Um exemplo posteriormente, tu vai usar a função inversa. Então, isso aqui vai ficar assim, 2/9, né? Vezes a raiz, né? Porque x, aí vai ser raiz cúbica de x ao quadrado. Então, cheguei isso. Beleza? Então, derivada dessa função é a mesma coisa do que 2/9 raiz cúbica de x ao quadrado. Tranquilo? Beleza. Então foi isso aí. Bora fazer mais alguns exemplos, certo? Agora vamos usar a função constante. Exemplo. Esse foi o exemplo 7, esse aqui é o exemplo 8. No caso, eu tenho f de x igual a 4. Eu quero que tu calcule a derivada do f de x, certo? Calculando essa derivada, bora ver o que vai acontecer. Lembra aquela terceira propriedade? Quando eu tenho a derivada de um número, né, uma constante, esse valor é automaticamente 0, certo? Só isso. Ó, como é fácil. Beleza? Aí você tem que prestar atenção. No caso, a variável que eu estou derivando é em relação a x, e como aqui não tem x, né, essa função independe de x. Então, a mesma coisa vale se eu ponho isso aqui, ó. Exemplo 9, né? Aí agora eu faço isso. Eu digo que o f de x é igual a t ao quadrado mais 4t menos 0, menos meio. Beleza? Menos meio. E peço para tu calcular qual é a derivada em relação a x.
como aqui nesta função nenhuma variável depende de x, isso aqui também é uma constante, como se tudo isso fosse o k, certo? Voando aqui as coisas, como se tudo isso fosse o k. Então, isso aqui também é zero, beleza? Então, exemplo 10, para a gente finalizar isso daqui, eu tenho um f de x igual a t elevado ao quadrado dividido por 2. Aí eu peço para tu calcular assim, ó, o derivado da função de x em relação a x, certo? Aí o que eu estou pedindo? Estou pedindo para derivar isso daqui, mas como isso aqui não tem nenhum x, não tem nenhuma variável x, isso aqui também é uma função constante. Então, a gente sabe que df de x sobre dx é a mesma coisa do que isso, né? Derivado. Como é uma constante, isso aqui é zero. Beleza? Foi isso aí, ó. Com isso a gente já aprendeu as regras de derivação, as propriedades de derivação. As regras a gente vai aprender agora, próximo capítulo.